Você já se perguntou por que alguns poucos controlam tanto poder e riqueza enquanto a maioria luta para sobreviver? Em Um Império Oculto, a chocante verdade sobre a família mais rica da história que eles não querem que você saiba, você vai descobrir os segredos que mantêm essa elite intocável. Assim como você, muitos enfrentam obstáculos diários enquanto poucos jogam pelas próprias regras. Mas e se você pudesse entender os bastidores desse império e aprender a jogar melhor? Esse é o momento de desvendar o que sempre esteve oculto e tomar o controle da sua própria jornada. Para isso, fique até o final do vídeo. Ao longo dos séculos, a família Rothschild alcançou uma influência sem precedentes, misturando união familiar com uma busca incansável por lucro. De origens humildes, eles cresceram para dominar as finanças internacionais, influenciar guerras e moldar a política, tornando-se a dinastia bancária mais poderosa de sua época. O império bancário dos Rothschild teve um início improvável, surgindo de um gueto no século XVIII em Frankfurt, Alemanha. Naquela época, Mayer Amschel Rothschild, como muitos judeus, não podia possuir terras ou fazendas por causa de sua origem. Ele começou como comerciante de tecidos, mas rapidamente se cansou dessa atividade e descobriu que o comércio de moedas de ouro e antiguidades era muito mais lucrativo. Com uma mente afiada para os negócios, Mayer desenvolveu uma estratégia brilhante, que hoje é conhecida como front running. Ele agia como um corretor, comprando moedas de ouro para o príncipe William de Hesse-Kassel, mas, em vez de simplesmente adquirir as moedas, ele as comprava com dinheiro emprestado e depois as vendia para o príncipe, lucrando duas vezes, uma pela comissão e outra pela compra antecipada. Esse movimento fez acumular uma fortuna enorme e garantir o cargo de gestor dos investimentos do príncipe. No entanto, Mayer sabia que, para garantir a longevidade do sucesso de sua família, ele precisava expandir além de Frankfurt. Assim, enviou 4 de seus 5 filhos para capitais importantes da Europa, Viena, Nápoles, Paris e Londres, onde poderiam ampliar os negócios. Um desses filhos, Nathan Rothschild, foi enviado para Londres com a missão de demonstrar que era tão capaz quanto seu pai. Determinado e ambicioso, Nathan logo se destacou ao multiplicar rapidamente o capital dado por seu pai, explorando a crescente indústria têxtil de Londres e, posteriormente, aventurando-se no contrabando de metais preciosos e tecidos. Com esse crescimento financeiro explosivo, Nathan transformou seu negócio em um banco, maior até do que o de seu pai em Frankfurt. E quando a guerra varreu a Europa no início dos anos 1800, ele viu uma oportunidade única. Ao fornecer ouro ao Duque de Wellington para financiar suas campanhas contra Napoleão, Nathan realizou um dos maiores negócios de sua vida, consolidando o poder de sua família no cenário global. Assim, os Rothschild construíram uma rede bancária que atravessava fronteiras, utilizando sua habilidade em finanças para lucrar, inclusive durante guerras. Ao oferecer serviços de câmbio de moedas e financiar governos em momentos cruciais, eles se tornaram uma força indispensável nas grandes decisões políticas e econômicas da Europa. Essa combinação de visão estratégica, ousadia e união familiar é o que fez da dinastia Rothschild um nome que ressoa até hoje. Os lucros vindos de comissões eram apenas uma pequena parte das fontes de renda dos Rothschild. Eles sabiam que, no mundo das finanças, informação é tudo e a rapidez é crucial. Foram pioneiros no mercado de câmbio, operando com uma rede própria de mensageiros e até mesmo usando cavalos treinados e pombos para garantir que estavam sempre à frente de seus concorrentes. Isso fez com que a especulação de moedas se tornasse o negócio mais lucrativo para a Casa de Londres, onde Nathan Rothschild consolidou sua fortuna, tornando-se o homem mais rico do mundo. Porém, nem mesmo o homem mais poderoso das finanças consegue escapar do maior inimigo de todos, a morte. Nathan Rothschild, com todo o seu império e riqueza, faleceu aos 58 anos, pegando muitos de surpresa, já que a família era conhecida por sua longevidade. Inclusive, sua mãe ainda estava viva e passaria dos 90 anos. A notícia da morte de Nathan teve um impacto tão grande que o The London Times chamou esse acontecimento de um dos mais importantes da Europa. Mesmo com a morte de Nathan, a casa Rothschild estava preparada para continuar crescendo, graças ao sistema bancário descentralizado que ele havia ajudado a criar. Agora, com a perda de seu líder, o banco precisava de um novo comandante. E quem assumiu essa responsabilidade foi James Rothschild, irmão mais novo de Nathan, que liderava a filial da família em Paris. Para James, o peso de ser um Rothschild era enorme. Enquanto os negócios em títulos públicos e financiamento de guerras ainda traziam lucros, a concorrência começava a crescer, diminuindo suas margens. Determinado a trazer novos triunfos para sua família, James percebeu uma oportunidade no mercado de ferrovias, que estava em plena expansão na Europa.
Ao longo da década de 1840, os Rothschild financiaram diversos projetos ferroviários, ganhando muito com comissões e negociando ações e títulos ligados às ferrovias. Eles tinham uma abordagem inteligente para o dinheiro, muitas vezes usando os recursos de outras pessoas para minimizar seus próprios riscos. Foi nesse período que James se envolveu com um consórcio financeiro na França, reforçando o poder de sua família. Enquanto os lucros dos Rothschild cresciam, a população comum enfrentava dificuldades. A disparidade entre ricos e pobres continuava imensa, e muitas das fortunas da época foram construídas rapidamente, sem muitos escrúpulos. Após uma série de derrotas em guerras, o governo francês afundava em dívidas, o que aumentava a insatisfação do povo com os líderes e os banqueiros que os financiavam. Em meio a essa crise, o Banco dos Rothschild em Paris quase foi à falência. James, em desespero, recorreu a seu sobrinho Lionel, em Londres, filho de Nathan, pedindo ajuda para salvar a instituição. Mesmo com os riscos financeiros, Lionel acreditava que a unidade da família vinha antes de tudo. Ele providenciou um empréstimo que salvou o banco do tio. Lionel não só ajudou a salvar o banco, mas também tinha grandes aspirações para sua própria carreira. Ele acreditava que, para combater o preconceito que sua comunidade enfrentava, era importante se envolver com o governo. Assim, Lionel candidatou-se ao parlamento britânico, sendo eleito com o apoio de uma forte campanha. No entanto, houve um desafio: ele se recusou a jurar sobre o Novo Testamento, exigindo que o fizesse apenas com a Torá. Essa atitude marcou um grande passo para os Rothschild e para a comunidade judaica na Inglaterra. Enquanto Lionel assumia o papel de líder da família, ele não percebia que um novo império bancário estava surgindo, pronto para desafiar o domínio dos Rothschild. Julius Morgan sabia que, para jogar entre os grandes, ele precisaria entrar no mundo do financiamento governamental. E no século XIX, nada oferecia mais oportunidades do que as guerras. Quando a França tentou comprar Luxemburgo dos Países Baixos, a Prússia se opôs, o que gerou tensões que logo explodiriam. Otto von Bismarck, o implacável chanceler da Prússia, aguardava o momento perfeito para atacar. Quando a França declarou guerra contra a Prússia, Bismarck viu a chance de ouro para unificar a Alemanha sob o domínio prussiano. Mas, para os banqueiros como os Rothschild, o cenário era diferente. Eles já financiavam guerras há séculos e tinham uma habilidade incomum de prever o resultado dos conflitos. Eles não acreditavam que a França poderia vencer, então evitaram emprestar dinheiro ao governo francês. No entanto, Julius Morgan enxergou uma oportunidade que ninguém mais via. Para ele, não importava se a França vencesse ou perdesse, desde que pudesse pagar os empréstimos. A economia francesa era diversificada e eficiente na cobrança de impostos, o que deu a Morgan a confiança necessária para emprestar milhões à França, além de garantir que eles pudessem comprar armas americanas. Mesmo com a vitória da Prússia e a humilhação francesa, a França cumpriu com seus compromissos e pagou os empréstimos antecipadamente. Com isso, Julius Morgan saiu dessa situação com uma enorme fortuna e consolidou seu lugar entre os gigantes do mundo financeiro. Essa jogada colocou o nome da família Morgan entre os mais respeitados no cenário global. Enquanto isso, a casa dos Rothschilds enfrentava novos desafios, com a morte de James Rothschild e a crescente fragmentação das gerações mais jovens. A família precisaria se reinventar, olhando para novos mercados, como o Egito e a Índia. Mas para recapturar seu antigo prestígio, precisariam entrar em mercados ainda mais vastos. Durante a Primeira Guerra Mundial, a poderosa família Rothschild se viu em desordem. Seus diferentes ramos bancários começaram a seguir objetivos diversos, se integrando cada vez mais aos países onde operavam. Ao mesmo tempo, a Europa foi tomada por um aumento no sentimento antissemita, impulsionado por dificuldades econômicas e instabilidade política. Como banqueiros judeus proeminentes, os Rothschilds enfrentaram uma crescente hostilidade e desconfiança. Na Alemanha, após a derrota na guerra, o país mergulhou em uma grave crise econômica. Um novo líder emergiu, aproveitando a raiva do povo alemão, e rapidamente chegou ao poder como chanceler. A ascensão de Hitler significou grandes problemas para os Rothschilds, especialmente para suas operações bancárias na Alemanha. Em 1939, apenas 21 anos após o fim da Primeira Guerra, o maior conflito da história eclodiu. Na primavera de 1940, Hitler conquistou vitórias rápidas e decisivas, ocupando a Dinamarca, Noruega, Países Baixos e Bélgica. A resistência na Europa, especialmente na França, não foi párrea para o poderio alemão. Em junho, Hitler estava em Paris. Se o ditador nazista conseguisse dominar a Europa, a casa dos Rothschilds enfrentaria sua destruição certa.
Alguns membros da família participaram de movimentos de resistência contra a ocupação nazista, enquanto outros fugiram para escapar da perseguição. Quando os tanques alemães invadiram Paris, os Rothschilds franceses correram grande risco. Os mais velhos, como Edouard, Robert e Maurice, conseguiram escapar, indo para os Estados Unidos ou Inglaterra. Mesmo assim, a família sofreu grandes perdas financeiras e pessoais, com seus bens sendo confiscados e suas propriedades tomadas. Após a guerra, a casa dos Rothschild se fragmentou ainda mais, mas a NM Rothschild, de Londres, assumiu o desafio de reconstruir e traçar um novo caminho. O foco continuou a ser o financiamento governamental, um dos pilares do sucesso da família. Eles acreditavam que, mantendo boas relações com governos fortes, seus negócios sempre prosperariam. Nos anos 1970, o futuro magnata da mídia Robert Maxwell procurou a ajuda dos Rothschilds para expandir seus negócios. Ele havia sofrido grandes traumas na infância, com a maioria de sua família sendo exterminada no Holocausto. Esse passado fez de Maxwell um homem obcecado por nunca mais ser pobre. Para expandir seu império, ele precisava de muito dinheiro, algo que só instituições como os Rothschilds poderiam fornecer. Contudo, os anos 1980 trouxeram mudanças no mundo bancário, com a ascensão de novos instrumentos financeiros, como derivativos e opções, que ajudavam a aumentar os lucros e gerenciar riscos. Dentro da família Rothschild, surgiram disputas sobre a direção do banco. Jacob Rothschild acreditava que era preciso modernizar e expandir agressivamente, enquanto Sir Evelyn, líder da NM Rothschild Sons, defendia que o controle total da família sobre o banco era crucial, mesmo que isso exigisse sacrifícios no curto prazo. No início dos anos 1990, um escândalo abalou a reputação da família. Robert Maxwell, após sua morte misteriosa em seu iate, foi revelado como responsável por desviar milhões de fundos de pensão de seus funcionários para sustentar seu estilo de vida luxuoso. Embora o envolvimento dos Rothschild na queda de Maxwell não fosse claro, o evento manchou a imagem da família. Para Sir Evelyn, o escândalo reforçou sua crença de que o banco deveria sempre manter discrição e evitar os holofotes públicos. Hoje, a casa dos Rothschild diversificou seus interesses, indo além do tradicional setor bancário. Eles atuam em áreas como gestão de ativos, private equity e filantropia. Embora o banco ainda seja central para seus negócios, o legado da família agora se espalha por uma vasta gama de serviços financeiros, mostrando que, ao longo da história, os Rothschild sempre souberam quando segurar e quando deixar oportunidades passarem para preservar sua herança familiar. Agora que você descobriu os segredos do Império Oculto, fica claro que o poder e a riqueza não são privilégios reservados a poucos, mas um jogo que eles dominam em silêncio. Você também pode tomar as rédeas da sua vida e se libertar desse controle invisível. Não se deixe enganar, o conhecimento é o primeiro passo para a transformação. Se essa verdade ressoou com você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa saber, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Agradeço por ter assistido até aqui, juntos, vamos mais longe. Obrigado.